No bairro onde Rodrigo mora, foi destinado um terreno retangular com 20 metros de largura e 30 metros de comprimento para a construção de um campinho de futebol que deverá ter área de 375 metros quadrados, de modo que a largura do campinho, assim como seu comprimento, sejam X metros menores que a largura e o comprimento do terreno. Qual deverá ser o comprimento do campinho de futebol? Então vamos montar isso. A largura do terreno é de 20 metros. O campinho que será construído vai ter menos X metros de largura. A área do campinho vai ser lado vezes lado, né? Então, se você quer achar a área do terreno, você multiplica 20 vezes 30. Por exemplo, assim, vamos supor que o nosso terreno é esse. Ele tem 20 metros por 30 metros, certo? Aqui dentro você vai construir um campinho, por exemplo, assim, né? É tudo medida fora de escala, tá? Aqui vai ter 30 menos x, e aqui na largura vai ter, vou marcar aqui, ó, 20 menos x, certo? Então a área é lado vezes lado. Então a área do campinho vai ser lado vezes lado, né? Então vai ser 30 menos x. E a área do campinho foi dada, olha. Para a construção de um campinho de futebol que deverá ter área de 375 metros quadrados. Então é só igualar. Agora vamos resolver essa equação aqui, ó. Vamos aplicar a distributiva. 20 vezes 30 dá 600. 20 vezes menos x dá menos 20x. O segundo que o computador está pensando. Menos x vezes 30 dá menos 30 vezes x. Menos x vezes menos x dá positivo x ao quadrado. X vezes x. Tudo isso é igual a 375. Aí caímos na equação de segundo grau. Então vou deixar o x ao quadrado a primeira para facilitar. Menos 20 menos 30 dá menos 50 vezes x. Mais 600. 375 passa para o primeiro membro da equação, trocando o sinal. Positivo vira negativo. Sobrou nada, né? Ok? Então nós vamos ter x ao quadrado, menos 50 vezes x, mais 225, 600 menos 375, 225, igual a zero. A equação de segundo grau aí resolve do jeito que vocês aprenderam aí, tá? Eu vou resolver usando formulazinha de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, menos 50 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então x vai ser igual. Negativo com negativo dá positivo. Raiz quadrada, menos 50 ao quadrado dá 2.500. Menos 4 vezes 225 dá 900. 2 vezes 1, 2. Então x vai ser igual 50 mais ou menos raiz quadrada de 1.600. 2.500 menos 900 dividido por 2. Então x é igual a 50 mais ou menos raiz quadrada de 1.600 dá 40 sobre 2. Então aqui nós vamos tirar dois valores para x. 50 mais 40 dá 90.
dividido por 2 dá 45. 50 menos 40 dá 10, dividido por 2 dá 5. O x só pode valer 5. O x não pode ser 45, porque 45 é maior que o tamanho do campo, né? Que o comprimento do campo e que a largura também. Então x só pode ser 5. Como ele quer o comprimento, qual deverá ser o comprimento do campinho de futebol? Nós vamos fazer 30 comprimento menos x, que é 5. Então esse é o resultado final. Qual deverá ser o comprimento do campinho de futebol? 25 metros, que está na alternativa B. Ok? É isso aí. Joana é uma nadadora experiente e sempre busca aperfeiçoar os seus mergulhos, relacionando a distância que nada ao mergulhar e a profundidade do mergulho. Certo dia, a trajetória y em metros do mergulho da nadadora foi dada pela parábola de expressão algébrica y é igual a x ao quadrado menos 3x, em que x correspondeu à distância horizontal em metros do ponto em que ela iniciou o mergulho até o ponto em que ela retornou à superfície. Considerando x igual a 0, a abscissa do ponto em que ela iniciou o mergulho, a profundidade máxima que essa nadadora atingiu e a distância horizontal do ponto em que ela iniciou o mergulho até o momento que ela retornou à superfície foram respectivamente iguais a... Bom, as raízes dessa equação vai nos fornecer os pontos no eixo y, né? Os pontos em que a parábola corta o eixo x. Então, assim, por exemplo, ó. Ela partiu aqui, ó, primeira raiz, certo? Ela mergulhou, chegou no ponto máximo, que aqui é o vértice da parábola, e retornou à superfície. Esse ponto da superfície são as raízes da equação, tá? Para y igual a 0. Então, para y igual a 0, é colocar o x em evidência. Você pode usar a Bhaskara aqui que vai dar a mesma coisa, tá? A x ao quadrado dividido por x dá x. 3x dividido por x dá 3. Então, um x' vale 0, que é onde ela começou o mergulho, no 0, né? X duas linhas é igual a 3, né? Então, 3 é o ponto que ela voltou à superfície, a distância, certo? Tem que achar só o ponto máximo. Já pode olhar aqui as alternativas, onde tem 3, olha, que é o ponto, considerando x igual a 0, a abscissa do ponto, a abscissa é o x, em que ela iniciou o mergulho, a profundidade máxima que essa nadadora atingiu, nós vamos calcular, e a distância horizontal do ponto em que ela iniciou o mergulho, a distância horizontal, ela iniciou aqui no 0, né? E quando ela retornou à superfície, ela está nesse ponto, que é igual a 3 metros. Então, a alternativa D e E mostra esse ponto correto, as outras você pode ignorar. Porque aqui é o segundo ponto, né? Ó. O primeiro é a profundidade máxima. Ponto que ela iniciou o mergulho, a profundidade máxima que ela chegou. E a distância horizontal. A distância horizontal é a segunda medida, respectivamente. Então, primeiro a profundidade e depois a distância. Então, a distância é de 3 metros, certo?
Tá? Tem que calcular o primeiro. Como é que nós calculamos isso? Pegando o vértice em y. O vértice y da parábola é dado por menos delta sobre 4 vezes a. Tá? O vértice no x é dado por... O vértice aqui, tá? Por menos b sobre 2a. Vamos calcular os dois. Está interessando na profundidade, então no y. Vai dar negativo aqui, olha. Que está para baixo do eixo da abscissa, tá? Do eixo x. Então, menos delta. B ao quadrado. B vale menos 3, né? Menos 4 vezes A vezes C. O C não tem na equação, é zero. Sobre 4 vezes 1, que é igual. Negativo ao quadrado dá 9. 9 menos 4 vezes 0 dá 0. Então dá 9 menos 0. Então vai ficar menos 9 sobre 4. Dá menos 2,25 metros. Então essa é a profundidade que ela chegou. Deu negativo porque está para baixo aqui a parábola. Você considera a superfície como sendo marco zero? Se ela se ela estivesse voando, pulando assim, o vértice da parábola seria positivo, né? No eixo y. Porque ela está mergulhando na piscina, e eu não sei quando é que ela tá negativo, por isso, tá bom? Então a alternativa correta é a alternativa D. Ela chegou na profundidade máxima de 2,25 m. Ok? Agora o vértice no x, esse ponto aqui, olha. Ela mergulhou, quando ela chegou no fundo, ela estava a uma distância da superfície de quanto? Então é menos b, o b vale 3, né? Sobre 2 vezes a. O a vale 1. Então fica 3 sobre 2 é igual a 1,5 metros. Então aqui ela está com 1,5 metros. Quando ela voltou na superfície, ela saiu 3 metros depois da onde ela mergulhou. Tá certo? Ó, dá uma olhada nesse gráfico que nós fizemos aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o gráfico de x ao quadrado menos 3x. Então ela mergulhou do zero na superfície, a superfície da piscina aí onde ela estava. Ela foi nadando pro fundo, chegou aqui, olha, no menos 2,25 m. E aqui ela está no 1,5 m. De distância em relação à superfície. E quando ela voltou à superfície, ela voltou 3 metros depois. Certo? É isso aí. Considere a seguinte representação de um triângulo retângulo no vértice A. Qual das alternativas a seguir contém a representação do triângulo que decorre da translação e da rotação de 90 graus no sentido horário fixado no vértice A? Vamos tomar nosso triângulo aqui, um exemplo. Então nós vamos fazer uma translação e uma rotação de 90 graus fixada no vértice A. Aqui, ó. Então nós vamos girar 90 graus nesse sentido aqui, no sentido horário, certo? Então vamos girar, olha.
Ops. Ok? O vertical ficou aqui. Selinho aqui, belinha aqui. Onde é que está essa representação? Alternativa E. Ok? É isso aí. Carlos é fabricante de tênis. Seu custo fixo mensal para a fabricação dos tênis, independentemente da quantidade de pares fabricados, é de R$5.000. E cada par de tênis fabricado tem custo de R$75. Sabendo que em julho ele fabricou 1.350 pares de tênis e que em agosto o custo total da fabricação de tênis foi de R$95.000, é correto afirmar que o número de pares de tênis fabricados em agosto, comparado ao número de pares de tênis fabricados em julho, foi... Aqui nós já podemos ir direto para agosto, tá? Tentar, né? Se precisar, nós vamos verificar em julho. O custo da fabricação em agosto foi de R$95.000. R$95.000 corresponde a 5.000 fixo mais a quantidade de tênis fabricados vezes 75, que é o custo de cada um, olha. Certo? Então aqui vai ficar 90.000. O 5 passa negativo, 95 menos 5 dá 90. E o 75 passa dividindo, certo? Vamos fazer essa conta. Vamos fazer aqui embaixo para não deixar muito feio, né? Uma vezes 75 para 90 falta 15, né? 150 dá 2. Então em agosto ele fabricou 1.200 pares de tênis. Em julho ele produziu 1.350 pares, certo? Então, em agosto ele produziu 1.200, a diferença é de 150 pares. Então, vamos analisar as alternativas. É correto afirmar que o número de pares de tênis fabricados em agosto, comparado ao número de pares de tênis fabricados em julho, foi maior que de 83 pares? Não. Menor que 83 pares? Não. Menor em 150 pares, verdade, né? Ó, em agosto foi menor, né? Ele fabricou em julho 1.350, em agosto 1.200, fabricou 150 pares menor. Então a alternativa C é correta. A alternativa D está dizendo que é maior, não é verdade, e a alternativa E é menor em 33 pares. Tudo bem? É isso aí. Natan acabou de comprar uma casa e verificou que será necessário refazer o piso do quintal. Ele resolveu revestir o piso com cerâmicas em forma de polígonos regulares, mas gostaria de fazer uma combinação com dois tipos de formas distintas, sendo uma delas a forma quadrada. Dentre as formas a seguir apresentadas, qual Natan pode escolher de modo a conseguir uma combinação para revestir o piso do quintal? Bom, para poder formar uma forma regular quadrada com outro desses aqui sugeridos, nós temos que ter um ângulo de 360 graus completo, né? Então, olha aqui, vamos calcular o ângulo de cada um deles. O ângulo é dado pelo número de lados, menos 2, vezes 180 graus. Tá? Então, pega aqui o exemplo do triangular. O triangular tem 3 lados. Então, 3 menos 2, 1, vezes 180. Os ângulos internos de um triângulo dá 180 graus.
No triângulo regular, vamos por um equilátero, ele tem 60 graus cada vértice, tá? Cada ângulo. São 3 ângulos de 60 que dá 180. O de 8 lados vai ter 6, 8 menos 2, 6 vezes 180, 1080. 1080 dividido por 8 lados, cada lado tem 135 graus, certo? O pentagonal tem 5 lados, dá 540 graus, cada um tem 108 graus. O hexágono tem 6 lados, 4 dá 720, 720 dividido por 6 dá 120 graus cada ângulo. O eneagonal tem 9 lados, dá 7, 7 vezes 8, 40, 7 vezes 8, 56, dá 1260. 1260 dividido por 9 vai dar 1, 36 dá 140 graus. Certo? Agora tem que combinar a forma quadrada, cada um tem 90 graus, certo? Então 90 graus para cada forma, o triângulo não vai dar. Vamos colocar uns exemplos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui vamos separar isso. Vamos desagrupar. Vamos agrupar. O de 9 lados não achei, mas não vai precisar, porque vamos entender isso. Vamos pegar isso aqui, ó, de exemplo. Não, vou pegar o de 120 primeiro. Pegar um quadrado. Colocar um quadrado aqui. Ó, 120 mais 90 graus. Você tem 210 graus. Se você colocar o hexágono, você colocar outro hexágono aqui, olha, você não consegue pôr outro quadrado, não vai dar certo, vai ter que quebrar o ladrilho. Se você colocar outro quadrado, piso aqui, ó, você não consegue colocar outro aqui de 120, ó, que é 90 mais 90, 180, 180, dá 300 graus, fica faltando 60 graus, caberia um triângulo, mas ele quer só 2 tipos, tá? Então o hexágono não dá certo. O hexágono tá aqui, ó. Então a alternativa D não pode ser. A mesma coisa nós vamos fazer com o pentágono. O pentágono tem 108 graus. Então se você colocar um quadrado, aqui também tem 108, mais 90 dá 198.
198 graus. Ó, 190 mais 90 é 180, mais 108 dá 288. Aqui também não cabe outro, não cabe nem o hexágono nem outro quadrado. Então o pentágono também não serve. O triângulo, mesmo caso, o triângulo não dá. Lembra que tem que dar 360 graus a volta completa. Vamos diminuir o triângulo, fica mais fácil. O triângulo tem 60 graus, mais 90 dá 150. 150 mais 90 dá 240. Que não é bom para fazer isso, né? Então, 90 mais 90, 180, mais 60, 240. 240 mais outro triângulo dá 300. Mais outro quadrado dá 390. Então, o triângulo também não serve. Entendeu? Tem que dar 360 graus completo aqui, sem sobrar nada. Dá uma volta completa. Então o único que vai servir para nós aqui é o octagonal, que tem 8 lados. O octagonal dá certo. Podemos pôr outro hectágono aqui, olha. Certinho, tá vendo? Dá para fechar direitinho. Aqui, ó, dá 135 mais 135. E mais 90 dá 360. Certinho. Aqui, ó. 135. E mais 90 do quadrado. Dá 135 mais 135, 270 mais 90, 360. É o único que fecha, ó. Observe que nós vamos poder colocar outro quadrado aqui. Não tem sobra nenhuma. Perceberam? Tudo bem? Parece um pouquinho complicado de entender, né? Mas a ideia é essa que eles querem transmitir. Então, alternativa A. O eneagonal não tem a figura aqui, mas tá 280, 2 eneágonos, né? Mais 90 do quadrado dá 370, ultrapassa, fica sobreposto. Ok? É isso aí.